One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E a conversa de hoje é com o chefe da Embaixada da União Europeia em Washington, o chefe David. Tudo bem, David? Tudo bem. Eu agora tenho medo porque eu tenho a tendência de fazer um sotaque brasileiro só para os brasileiros. Então já estava a querer dizer, tudo bem, está tudo ótimo, e você? Que legal, que bacana. E conta um pouquinho, David, até os ouvintes não sabem, né? O chefe David é português, vai contar um pouquinho da sua história aí, mas muito legal, viu, por aceitar nosso convite, falar um pouquinho, né, como que é fazer a gastronomia de uma embaixada, as curiosidades, vai ser muito legal falar contigo. Eu espero bem que sim. Vamos ver o que é que dá. E conta um pouco a sua trajetória, David, lá em Portugal, sobre gastronomia, como que surgiu a ideia? Sempre gostou de comer, de cozinhar? Comer sim, cozinhar não. Como é que começou? Eu não tenho uma história muito bonita. Acho que às vezes as pessoas têm que a avó cozinhava, né? O avô cozinhava. Minha mãe é uma péssima cozinheira. É uma péssima cozinheira. Uma cozinheira que faz coisas muito simples. A única coisa que lá em casa se fazia é o cozido à portuguesa. Não sei se no Brasil vocês comem isso. É uma coisa muito tradicional, que é batatas e a couve e a carne, tudo cozido, tudo cozido, tudo cozido. Na mesma água. E depois serve-se, né? As feijoadas também, vocês têm a vossa feijoada, mas principalmente o cozido, a minha mãe fazia todos os domingos. Eu nunca gostava muito daquilo, mas pronto. Mas não tive assim quando aos 14, 15 anos comecei a achar piada à cozinha, mas eu não cozinhava muito porque nós não tínhamos muito dinheiro, por isso eu não podia estar a fazer aquelas experimentações na cozinha, não é? Praticar umas coisas. E comecei a ver dois programas de cozinha. Um chamava-se Two Fat Ladies, que eram estas duas senhoras que metiam as mãos em tudo, ninguém lavava as mãos, tá tudo ótimo, tudo ali. Mas era uma coisa muito autêntica, era o que a cozinha era nos anos 90, aquele programa era dos anos 90, e a cozinha era aquilo. Aquela cozinha mais rústica, inglesa. E o outro programa chama-se Ready, Steady, Cook, que as pessoas podem ver no YouTube, ainda tem episódios, que era uma pessoa normal, digamos assim, gastava 10 reais, não sei quanto é que é 10 reais, e o chefe fazia de 5 produtos, imagina um frango, um brócolis, uma coisa assim, fazia 5 pratos em 20 minutos, que era uma coisa fantástica. E eu, olha, interessante. E depois comecei a pensar, e eventualmente em 2005, já estou velho, quando tinha 18 anos, inscrevi-me e fui para a Escola de Hotelaria de Setúbal, que fica mais ou menos a 40 minutos de Lisboa, e foi assim que começo, mas não com uma grande paixão. A paixão veio anos depois, aquela paixão na cozinha não tive até há 10 anos atrás, 9 anos atrás. Os primeiros 4, 5 anos não. E aí você chegou a trabalhar em alguns restaurantes, depois você fez o curso de, né, hotelaria, gastronomia. Eu fiz 2 cursos, e então esses 2 cursos foram 5 anos, basicamente, de cozinha. E no final de cada ano tem que se fazer um estágio. Vocês chamam estágio também? É estágio, não é? Sim, um estágio. E sempre fui para hotéis, nos restaurantes dos hotéis. O último estágio foi em Bruxelas, que é o estágio maior, é de 6 meses quase. E eu estive num restaurante de 2 estrelas Michelin lá. Trabalho muito duro e percebi logo que eu não queria trabalhar numa cozinha assim, porque alguma vez já tiveste um francês a gritar contigo às 8 da manhã, era horrível, não é? Mas trabalhava muito e foi uma experiência boa. E depois eu terminei o curso, foi tudo muito rápido. Eu terminei o curso em fevereiro de 2011. Comecei logo a trabalhar num restaurante que é um chefe muito conhecido em Portugal, que é o Chacal, que é um chefe argentino, que tem muitos restaurantes em Portugal, e comecei a trabalhar com ele. 2 semanas depois de estar no restaurante, recebi um telefonema de uma amiga minha a dizer, olha, há a possibilidade, estão a fazer entrevistas para ser chefe da embaixada para ser chefe da embaixada portuguesa em Washington, D.C. Queres candidatar? E eu, vamos, né? Está ótimo, vamos! Eu nem sabia o que era, porque ninguém sabe o que é um chefe de uma embaixada, né? Em Lisboa não temos essa noção. E candidatei-me, juro, é o mais sincero possível, sem esperanças, sem qualquer tipo de nada, nada mesmo. E então comecei a trabalhar no restaurante em março. 2 semanas depois fui à entrevista, no final do mês de março disseram que eu tinha sido o escolhido para vir para a Embaixada de Portugal. E então, basicamente, em 5 meses depois de ter terminado o curso, mudei-me para os Estados Unidos. Que bacana, que história É uma história chata ou é uma história boa? incrível. E
Essas coincidências, né, da vida, assim, né, de indicações, você vê, super legal, uma amiga que comentou contigo e, né, despretensiosamente você foi e fez e E ela era a escolhida. Foram 20 pessoas à entrevista. Ela foi a primeira e eu fui o último. Quem fez a entrevista mais tarde, eu depois soube que foi a mulher do embaixador. Eu não sabia, que ela não nos disse, não é? Essa minha amiga Inga, ela foi a primeira a ser entrevistada. Assim que ela saiu do escritório, a mulher do embaixador disse assim: Esta é a pessoa que eu quero. E eu fui o último. E quando eu saí, ela disse: eu acho que é esta pessoa que eu quero. E depois a mulher do embaixador contactou a escola de Lisboa, a escola de hotelaria de Lisboa, e perguntou ao chefe de pastelaria, ao chefe de cozinha e a algumas pessoas: eu tenho é o David ou a Inga? Quem é que eu escolho? E todos disseram para escolherem a Inga, não foi o David. E ela disse assim: ainda bem que eu vou contra o que as pessoas dizem. E ela escolheu-me a mim. que Como a, bacana. como a pessoa é má, né? Como é má, não escolhe ele, não. Mas fiquei contente, sim, mas foi essa minha amiga Inga, que também é chefe em Portugal, e ela disse-me, pronto, candidatei-me e depois lá está. Depois 3 meses depois, eu disse à minha mãe disse, não vais, não vale a pena. Eu disse, não vale a pena? Não, não vá, fica aqui. E curiosidade, David, nesse teste que você fez, tal, que até era esposa, né, do embaixador, tinha algum prato assim específico ou Era só entrevista, era era só só entrevista. entrevista para conhecer um pouco a pessoa, mais a personalidade, a dinâmica, né, um pouco da história, tal? E uma das razões, depois mais tarde, de como trabalhei depois com a mulher do embaixador aqui, eu perguntei porque é que tinha sido eu, e ela disse duas coisas. Primeiro, era a única pessoa que tinha experiência fora do país, porque estive na Bélgica, e isso contava muito. E eu sempre fui bom em inglês, e tinha boas notas em inglês. E segundo, eu fui a única pessoa que vesti, acho que no Brasil é o terno, o Sim, terno, não é? sim. O fato, nós dizemos um fato. Eu fui a única pessoa de todos, e era um fato, eu tenho 1,75 m, também não sou muito alto, mas era um fato de um amigo meu que tem para aí 1,70 m, ou seja, estava tudo mais curto, mas mesmo assim não dava para perceber. Porque ele é que me emprestou o fato, que ele disse, tu não podes ir à entrevista sem o terno. E eu disse, mas eu não quero, tens que ir à entrevista de terno, está bem. E ele calça, o número do sapato é 2 números a menos do que o meu. Então estava tudo ali encolhido, e eu cheio de dores, mas pronto, pelos vistos valeu a pena. Não, com certeza, a apresentação, né, a experiência fora, assim. Poxa, que bacana. E como que foi na Bélgica você falou que foi complicado, né, essa parte de porque acho que era um restaurante, o chefe era francês lá, desse restaurante, tudo francês, tal, bem complicado, né, às vezes, assim, dependendo do chefe, né, lógico, mas às vezes muito exigente, muito complicado a Vocês no Brasil não têm é o jacan, não é? Como é que ele se chama? sim, Jacan. sim, É Jacan, Jacan. exatamente. Não, aquilo era uma cozinha de 33 cozinheiros. Era uma cozinha muito grande. E é um ambiente muito, muito pesado. Eu trabalhava das 8 da manhã até à meia-noite, todos os dias, com 1 hora de intervalo às 4 da tarde para comer uma sanduíche e pronto, mais nada. E só Nossa, tinha folgava no domingo. E era só. Foi um ambiente que pessoas que usavam muita droga, porque ambientes desses muito pesados as pessoas sim. fazem, porque é muito stress, é muito stress, é muito stress. Então das 33 pessoas que trabalhavam na cozinha, para aí 20 pessoas estavam com algum problema pronto, consumiam drogas, que é uma coisa que acontece muito infelizmente no mundo da cozinha. Mas era um ambiente muito pesado por causa disso, era muito stress, muito Muito stress. estresse, né. A opção de fazer aquilo perfeito, dia após dia após dia, é uma coisa que para mim não me entusiasma muito. Mas sim, foi uma experiência que me abriu os olhos e eu disse logo, numa cozinha assim, eu não quero voltar. E na embaixada, como você primeiro trabalhou na embaixada de Portugal, né, era dividido por praça, assim, por setor, ou salgado ou doce, ou se fazia todo tipo de comida, todo Eu tipo fazia tudo, menino. todo tipo Fazia tudo, que isso? Não, eu, eu, eu digo que a escola prepara-te para o mínimo em Portugal, e não sei como é que é hoje em dia, porque o tempo já vai passando, já foram 15 anos, desde que eu comecei a fazer a escola de hotelaria. Nós não havia muito, o orçamento era baixo, nós trabalhávamos sempre com os mesmos produtos, eu nunca fiz cozinha asiática e fiz 5 anos de cozinha de hotelaria. Comida asiática, comida sul-americana, comida africana, nós não damos nada disso, que é péssimo. E eu quando cheguei à Embaixada de Portugal, é uma casa grande, claro,
bonita, grande, mas é uma cozinha simples, entre aspas, uma coisa assim. Pois lá está, pois tens que fazer tudo, não é? Quando há festas grandes tens que fazer os salgados, não é? Não há coxinha de frango, mas assim umas coisas parecidas, não é? O rissol, e eu aprendi muito no trabalho. Tive que começar a ler muitos mais livros, começar a ver vídeos, porque eu era muito, nós em Portugal dizemos muito verdinho. Sabe quando a fruta ainda não está boa? Sim, sim. Estava muito verdinho ainda, mas felizmente tive um embaixador fantástico que eu e ele fizemos esta viagem juntos na embaixada durante 4 anos e pensávamos as coisas, tentávamos fazer coisas que eram diferentes. Tivemos uma parceria muito boa, mas eu aprendi literalmente no trabalho, porque a escola também só pode dar um bocado, não é? E depois Sim, é o sim. trabalho. Mas como eu saí da guarda, eu num restaurante, tu onde começas tens um chefe, um subchefe, não é? Há toda uma proteção. Ali, se há algum erro, a culpa é minha. Não há ninguém, eu não posso dizer, foi não é? Não posso. E então é uma grande responsabilidade nesse aspecto, E cheguei cá, era muito novo, não é? Eu tinha 23 anos e então foi difícil, mas pronto, pelos vistos correu bem, por isso acho que correu bem. E entrando nessa parte de curiosidades, né? Eu nunca falei com nenhum chefe de nenhuma embaixada, assim, muitas curiosidades, né, David? E como que funciona, assim, por exemplo, se vem uma comitiva de algum país, sei lá, vamos dar um exemplo, comitiva, sei lá, um país africano, um país oriental, alguma coisa assim, a embaixada desse país solicita um cardápio especial ou não? Assim, eles seguem a comida da embaixada que ele está visitando? Eu acho que nós nunca tivemos uma comitiva, imagina, de um país, não é? Nunca tivemos uma comitiva de 15 brasileiros irem para a Embaixada de Portugal. A única comitiva que houve foi quando o presidente de Portugal veio aos Estados Unidos, e aí sim é uma comitiva, mas é português. O que acontece é, nestes jantares, muitas vezes são mais americanos do que outros, mas depois tens pessoas que têm restrições, não é? O que não podem comer, e aí sim, há umas mais chatas, há umas bem chatas, mas que há pessoa, porque depois já há sempre aquela coisa que é alergia, é lifestyle, ou então ou não quer comer a uma terça-feira. É uma coisa um bocado, porque há pessoas que dizem que, imagina, glúten, não pode comer glúten, não pode comer ovos e não gosta de pimento, um pimento vermelho. Vocês dizem pimentos, não é? Pimentos verdes, vermelhos. Pimenta, É, isso. não gosta. Não, o vegetal, como é que se chama o vegetal? Há o verde, o Pimentão? pimentão, não gosta de um pimentão vermelho. Certo. Aí já é um bocado chato, mas pronto, temos que aceitar, não posso. Uma das razões que às vezes eles também mandam isso, imagina, há países subdesenvolvidos, principalmente em África ou na América Central, talvez muitas vezes estes convidados não se sentem confortáveis a comer porque não sabem como é que é o tipo de preparação dessa comida. Por exemplo, ovos, às vezes têm muito medo de comer alguma coisa com ovos, se estiverem num lugar que não há muita refrigeração ou não há, mas por isso eu percebo, mas sim, há sempre qualquer coisa. Pronto, e é isso. E às vezes também nunca teve também, às vezes, de uma visita ter o chefe dele que vem junto para te sugerir alguma coisa nesse sentido, de acompanhar a comida, essas coisas, assim, né? Não, não. Fui só eu. E aí, dependendo do país, alguma coisa, ou sempre sempre tem um menu mais ou menos padrão, assim, que você segue, ou você sempre dá uma Não, hoje, variada? hoje, hoje em dia, eu estava a falar da Embaixada de Portugal, hoje em dia na Embaixada da União Europeia, eu e o embaixador o que tentamos fazer é comida da Europa e produtos da Europa. Imagina, se você quiser comprar uma mussarela, queijo mussarela de Itália, é para vir de Itália, não é para vir aqui dos Estados Unidos. Tem que ser uma coisa, ou para fazer um prato português, ou um prato, não interessa, desde que seja dos países da Comunidade Europeia. Por exemplo, Inglaterra já não podemos fazer, não é? Porque saiu, o Reino Unido. Alguns países não se pode fazer, a Suíça não pertence à Comunidade Europeia. Então, esse é o objetivo, é tentar fazer ou um prato ou usar um ingrediente que é parte da União Europeia. Que é difícil, que é um bocado difícil, pronto, mas vou tentando aqui e ali, Sim. porque basicamente os produtos assim mais que se pode exportar e que se encontra mais é sempre o azeite, o queijo e o vinho. E depois já não há, comprar um bife da Holanda é difícil, aqui não dá. Então depois tem que fazer assim, tem que fazer um bocado umas escolhas, o que é que eu posso fazer. Mas isso é o que eu faço, é tentar fazer um menu sempre que tenha alguma coisa europeia no menu.
É sempre assim. E o menu vai mudando, vai mudando. Eu tento sempre fazer coisas diferentes sempre que há um jantar ou um almoço. Entendi. E até para quem não sabe, né, David, a gente acabou pulando, e depois você entrou em 2011, né, na Embaixada Portuguesa, e em 2015 você foi para a Embaixada da União Europeia, né? É verdade, sim. O embaixador já estava a haver umas negociações há uns meses, já como jogador de futebol. Qual é o seu time, como vocês dizem? Aqui em São Paulo. É o São Paulo, o seu? São Paulo, sim, sim. São Paulo, está bem. Você torce para quem? Pro Benfica? Não, que isso, menino? Não faço isso, não. Não. Sporting. Esporte? É o Sporting, não. É como se fosse um time, né? Estava ali na negociação, e esperámos, eu e o embaixador da União Europeia, na altura, esperou que o embaixador português fosse embora, e como o embaixador português ia embora em outubro de 2015, em agosto a coisa ficou acertada, e mudei-me em setembro para a Embaixada da União Europeia, em 2015, já faz 6 anos, sim. E aí foi um salto grande. Nossa, que legal. E tem colegas também de outros países também que trabalham com você, da embaixada, sei lá, Na cozinha? assim, na cozinha, assim, de Não, outros na cozinha sou eu. Na minha cozinha sou eu. Aquilo é para as pessoas perceberem, imaginem a embaixada é um nível abaixo, digamos assim, quase como fosse a aristocracia, quase como fosse os reis, não é? Porque é uma coisa ainda, é uma casa, geralmente são casas muito grandes e tem um staff, não é? Tem um staff, tem um chefe, tem uma governanta, tem um mordomo, vocês dizem mordomo aí? Sim, sim, É um mordomo, mordomo. mordomo, e pronto. Então é isto, mais ou menos, é uma coisa, ainda parece um bocado tipo do tempo dos reis, e há aquela coisa sempre um bocado do embaixador, é uma coisa muito, quase como fosse um presidente. Eu não gosto muito disso, geralmente eu trato-os muito, e temos uma relação sempre muito boa, porque há muitas pessoas que dizem, sim, são, com certeza, não, sim, sou doutor, não, eu não faço nada disso, porque eu acho que é chato, não tem graça. Mas sim, a embaixada então funciona assim, eu trabalho na casa oficial, na residência oficial do embaixador. Como existe a Casa Branca, que é para o presidente dos Estados Unidos, há uma casa aqui que é para o embaixador da União Europeia desde 1954, acho eu, desde que a casa existe aqui. E então é assim, são 3 pessoas, mas um é o mordomo, a outra é a governanta e eu estou na cozinha. E tem essa troca de informações, assim, você já chegou a conhecer outros chefes de outras embaixadas também? Sim, nós ajudamos. Há alguns grupos, eu trabalhava muito na Embaixada da Dinamarca, da Bélgica e da Noruega. Ia lá muitas vezes, ajudava, assim, quando temos um jantar grande, telefona um amigo meu, olha, podes vir cá ajudar, sim, fazemos isso, de vez em quando fazemos isso, vamos trocando, vamos ajudando, sim. E você já teve algumas experiências legais, assim, né, e bem curiosas, né? Você comentou que já fez um jantar tanto para o Obama quanto para o Trump também. Como que foi? Para a filha do Trump, sim, para a Ivanka, sim. Isso, conta um pouco essas experiências. Quer dizer, a do Trump, pronto, já vou falar do Trump. A mais importante para mim é o Obama. Eu quando mudei para os Estados Unidos tinha este sonho de conhecer os Obama, mas aqui é muito difícil, não é? Porque você não vai lá bater à porta, oi, tudo bem, trouxe uma coxinha de frango, não é assim? E então, quando os Obama saem da Casa Branca, foram embora, eles vão viver na mesma rua onde eu trabalho, do embaixador. E é uma rua que só tem 5 casas. E uma das casas é onde os Obama se mudaram. E a rua está fechada hoje em dia, serviços secretos, tudo uma coisa. E eu pensei, só que o problema é que eles não andam assim na rua, né? Não vão passear, vão passear. Não fazem isso, não podem. Os Obama, para sair de casa, têm que sair dentro do carro. E o carro não é conduzido pelos Obama, é conduzido pelos serviços secretos. É sempre, eles não podem sair. É por isso que eles às vezes dão entrevistas assim, a nossa vida agora é muito simples. Não é mentira, não podem fazer nada. Não podem. A casa teve que ser toda mudada para ter seguranças, tudo, enfim. E eu pensei, então, é a casa do embaixador, 3 casas ao lado direito, é a casa do Obama. Outra vez, você não pode ir lá bater à porta, oi, quer um pouco de açúcar? Não pode, né? Quer cafezinho? E o embaixador, na altura, disse, olha, vamos receber os Obama para fazer uma festa é uma recepção ao bairro, não é? Aqui à rua. Os vizinhos querem dizer um olá. E eu fiquei muito contente, claro, e até disse, mas há possibilidade para eu tirar uma fotografia para falar? E depois eles disseram, não sabemos, vamos ver. Pronto. O dia chegou, eu fiz canapés, vocês chamam canapés, não é? Sim, canapés. Mas hoje em dia, tudo que uma pessoa pode ter num brunch, que é uma coisa fina de dizer hoje, né? Brunch, era canapés em brunch. Então era a mesa toda
todo, coisinhas pequeninas, só canapés. Tipo finger foods, né? É, o Fala finger muito foods, finger foods. exatamente. Sim, sim. É. E foi isso, foi à 1h30 da tarde, às 2 da tarde, eles foram lá. Claro que eu lembro que estava a olhar pela janela quando eles estavam a chegar e aquilo, o meu coração estava a bater forte, porque é quase como fosse um ídolo, não é? Por exemplo, no Brasil, eu vou fazer aqui, vou confessar uma coisa. Há 2 pessoas no Brasil que eu adorava conhecer. Agora é 3, agora eu adorava conhecer você pessoalmente, mas 3 a 2 pessoas. É o Jô, adoro o Jô Soares, adoro, e é o Fábio Porchat. Fábio Porchat também faz bastante coisa em Portugal. Como você... Portas dos Fundos? É Porta dos Fundos, E o Jô Soares, eu via o Jô todos os dias à noite. O Jô era uma coisa, eu adoro o Jô. Por isso o Jô Soares só via isso. Não sei, um dia vou fazer uma coxinha de frango para o Jô Soares. E então vi assim na janela, bem nervoso, assim, eles estão aqui. Eles estavam lá, eu não podia ir lá, não é? Porque... E antes, umas horas antes vai segurança à cozinha, tem que ver tudo, tem que ver a casa toda, tem que ver, enfim. Tem polícias, serviços secretos, como é que você... À paisana, nós dizemos à paisana que é... A fingir, né? Estão assim a pegar num copo de champanhe, mas é tudo mentira, que é no caso de haver alguma coisa. Isso que eu ia te perguntar, essas coisas de segurança, né? Como que se não tem ninguém infiltrado para colocar alguma coisa na comida, né? Assim. Havia 3 ou 4 serviços secretos infiltrados, não é? À paisana, assim a fingir que estavam na festa. Tudo ótimo, tudo bom. Não, mentira, não, estavam lá para ver se alguma coisa acontece, pronto. Mas isso acontece muitas vezes quando é uma pessoa assim com um cargo maior, vem sempre os serviços secretos umas horas antes, vão ver a casa toda, onde é que é as saídas. No caso de emergência, é tudo uma... Assim. Na cozinha não disseram nada, não me chatearam nada, não. E depois no final o embaixador disse assim, olha David, pode haver possibilidade de tirar uma fotografia, mas tem que ser uma fotografia com o staff todo. Pronto, não é mau. Eu queria só uma fotografia eu e eles, mas pronto, né? É o que é. E então fui lá e então aquilo foi uma conversa, é a conversa mais sagrada de 30 segundos que eu já tive na minha vida. O embaixador disse assim, este é o nosso chefe, ele é português, e a primeira coisa que o Obama diz é, o meu fotógrafo, o fotógrafo oficial da Casa Branca, era o Pete Sousa, que os pais eram portugueses. E eles, o meu fotógrafo é português. E depois eu respondi logo, eu sei, porque eu trabalhava na Embaixada de Portugal e eu cozinhei para o seu fotógrafo há uns anos atrás. E lá, fantástico, ele disse, a comida estava ótima, deu-me um abraço, depois estava com um casaco de couro, é assim que você diz, um casaco de Sim, couro. sim. Eu disse, nossa, que casaco, tu queres ser um pouco no casaco? Fica aqui mais um pouco. Um abraço, ela foi muito simpática, deu um abraço, disse, olha, a comida estava fantástica, muito obrigado. E o que é isso? Tirar uma foto, pronto, foi isso, foi 30 segundos. E eu todo nervoso. Quando eu recebi a foto, mandaram uma foto para casa, eu fiz umas 40 cópias e mandei para Portugal, para toda a gente, não é? Toma. E a minha mãe, a primeira coisa que diz é assim, mãe, recebeste as fotografias? E a minha mãe disse assim, recebi, nossa David, você está gordo, não está? Obrigado, mãe. Fofura, é uma fofura. E você conseguiu tirar foto só com ele? Não podia. Não podia fedir, não podia estar. Aquilo era uma coisa muito certinha, tinha que ser tudo muito. Ia gerar confusão, mas é melhor do que nada. Eu estou Com lá, eles estão certeza. lá, por isso conta, não interessa. Sim. Com certeza, que demais. Eu sou fã dele também, gosto bastante. Para a Ivanka, desculpa, para a Ivanka, era a Ivanka e o Jared, que é o marido. Foi, pronto, mas a minha parte pessoal eu tinha que pôr de lado, porque são Claro. pessoas. Mas aí já foi um jantar sentado e eles chegaram atrasados 1 hora. E para você ver, eles moram à frente, literalmente à frente da casa do embaixador. Que demora 5 segundos para você chegar de uma casa para a outra. E estavam 1 hora atrasados. Nossa. Eu estava tudo à espera já deles e acho que estavam atrasados porque estavam a ter uma reunião com o Kanye West, o cantor. Estava 1 hora, então alguém teve que telefonar, uma assistente telefonou e disse assim, olha, podem vir para cá, se faz favor? Então eles chegaram atrasados e foram os primeiros a ir embora. Assim que terminou a sobremesa, foram embora. Mas pronto, mas sim, cozinha para eles também, sim. Foi a minha aventura com eles. Não, mas fico muito curioso, assim, né? Às vezes a gente vê esses filmes, né? De embaixadas, de agentes secretos, né? Sempre tive essa curiosidade, né? Nossa, como que é a gastronomia? Até quando a gente conversou, eu falei, nossa, será que até para passar numa entrevista, né? Como que funciona a investigação? Existe uma investigação da família? Quem é essa pessoa? Quem é esse chefe? De onde ele veio? Eu, Né? quando, eu, eu, quando estava na Embaixada de Portugal, eu cozinhei para o presidente de Portugal na altura, que era o Cavaco Silva. Ele foi lá e foi a primeira vez que eu vi uma coisa assim, muitos serviços secretos, era uma coisa. E lembro-me que um dia antes os serviços secretos estiveram na casa, queriam saber
a identidade de todas as pessoas que trabalhavam lá. E eu dei um cartão, que é um cartão que é o cartão da Segurança Social, que os americanos chamam, que é o cartão mais importante que podes ter. Sem aquilo não podes trabalhar. E eles meteram, eu estava lá ao lado deles, eles meteram só o número, que aquilo é um número, meteram um número lá no computador deles, apareceu a minha cara. E eu assim, olha... e percebes, não é? Porque aquilo realmente, aqui é uma máquina, toda uma segurança, assim, mas é interessante ver isso, é quase como se estivesse num filme, sim, porque tu vês, estava tudo cheio de seguranças, não é? Estava tudo cheio de tudo, a casa toda e câmaras, e é uma coisa interessante, digamos assim. Eu achei piada, não é? Hoje em dia já é como já acontece tantas vezes, like, ok, mas a primeira vez fiquei, parecia que estava num filme de ação. Teve alguma outra curiosidade, assim, que você lembra, assim, que você falou, nossa, que diferente? Não, acho que isso talvez, essa coisa das seguranças, não sei o quê, é mais, já aconteceu não é bem isso, mas já aconteceu na altura que era a Ministra das Finanças de Portugal, acho que era Maria Luísa Albuquerque, acho que era o nome dela. Eu fiz um peixe, não sei qual é que era o peixe, já me esqueci, mas pelos vistos tinha uma espinha, o peixe. Eu só vi uma espinha de todos os convidados e foi nela. Eita. Então ela comeu e acho que ficou pronto, né? E depois teve que tirar a espinha. E o embaixador chegou à cozinha e disse assim, você tentou fazer alguma coisa a ela, não tentou isso? Eu não. Mas depois também é aquela coisa que é, mais vale encontrar uma espinha num peixe do que fosse numa carne. Pá, acontece, não é? Mas sim, mas acho que ela engasgou e começou tudo a fazer piada, não é? Diz assim, você queria matar a ministra das Finanças. Não queria, não. Não digam isso, não queria. Mas acontece, de vez em quando acontece. Muito legal, David. Conta um pouquinho até para quem tá nos escutando. Além disso, muito legal, o chefe David fez um projeto muito bacana também de um podcast sobre gastronomia, né? E conta pra gente, David, um pouquinho do seu podcast, como surgiu a ideia. A ideia surgiu durante a pandemia, há um ano atrás, em julho. Quer dizer, a ideia começou em junho, depois em julho eu lancei o podcast. Eu como dou aulas de cozinha também, eu comecei a sentir a necessidade de falar com pessoas. Gosto de falar, né? O português gosta de falar. O brasileiro também é a mesma coisa, né? Gostamos de falar, beber um chopp e falar, não é assim? E eu tinha essa necessidade de falar e depois pensei, porquê é que eu não posso tentar criar um podcast de comida? Não só de cozinha, como cozinhar, isso não me interessa muito, mas de comida no geral. Pessoas ligadas à comida. E para falar com elas. E comecei assim, chama-se Turning Chickens and Breaking Dishes, que é virar frangos e partir pratos. Em português, não é? E começou com... Eu contactei uma jornalista daqui que era de comida que eu conhecia, e depois uma agricultora, e depois daí passou para sommeliers de água, em vez de vinhos de água, pessoas de azeite, pessoas de chocolate, até depois já aquelas pessoas que as pessoas, até no Brasil deve haver, como tem o Food Network, as pessoas veem estes chefes todos do Food Network. Tive o prazer de conhecer, de falar com, não conhecer não, mas falar com eles, nomes muito, muito grandes, que fiquei muito contente, claro, e dá um grande prazer falar com estas pessoas que se vê na televisão, mas sim desde agricultores, a chefes mais conhecidos, a autores de livros, a baristas, tudo tem a ver com comida. É uma vez por semana que sai o episódio, agora a segunda temporada terminou, vai voltar em setembro, mas sim, é uma coisa que me deu muito prazer de fazer e ainda me está a dar muito prazer de fazer, porque eu contacto as pessoas sozinho, ou eu é que faço a edição, eu gravo, e se as pessoas quiserem ouvir, é tudo em inglês, mas se as pessoas quiserem ouvir, dá-me muito prazer, sim. Poxa, que legal, bem parecido com o meu também, surgiu um pouco antes da pandemia também, sempre escutei bastante podcast e bem parecido, assim, eu gravo muito por temas, né, então também já falei com produtos, sobre produtos orgânicos, né, aqui no Brasil tem muito isso, né, os produtos orgânicos, né. Hoje em dia, sim. Então tá muito em alta. Gravei também recentemente de chocolate, né? Aqui no Brasil tá muito forte a questão de bean to bar, tree to bar também, então tá muito legal. Até gravei com uma americana, chama Arcélia Galhardo, ela é da Califórnia, né? Até da onde surgiu a cultura aí do bean to bar. E ela veio pro Brasil porque o marido dela trabalhava num banco americano e veio pro Brasil e tudo mais. Então foi muito legal. Também gravo diversos episódios assim de temas bem distintos, né? E é bem prazeroso, como você falou, conhecer pessoas, né? Ter oportunidade até hoje de estar falando com você, né? Já também conversei com pessoas de outros países, então poxa, é muito legal e fico super lisonjeado aí falar contigo, conhecer um pouquinho mais aí sobre o seu trabalho, um pouquinho, né? Ter a honra de falar com o chefe de uma embaixada, né? Isso é muito legal. Todo mundo deve ter essa curiosidade, né, como que é cozinhar numa embaixada, quais os tipos de pratos, né, essa parte de serviço secreto, como que funciona. Então, poxa, muito legal falar sobre isso. Eu espero que as pessoas gostem. Sabes quando estás num trabalho há muitos anos
já é tipo, tá bem. É a primeira vez é a mesma coisa que quando eu mudei-me para os Estados Unidos e depois eu comprei casa, então eu moro fora da capital, moro aqui fora de Washington. E todos os dias que eu ia para o trabalho eu passava pela Casa Branca. E no primeiro mês, olhava sempre para a Casa Branca. Agora já nem olho, não é? Agora já é Casa Branca. É a mesma coisa, o trabalho que é passado um bocado, sim. Eu gosto muito, claro que gosto, conheço pessoas, continuo a conhecer pessoas fantásticas, mas eu percebo, é uma coisa diferente e eu tenho muita sorte de estar nesse meio diferente. Que bacana, que legal, viu? Muito obrigado, viu, David? O Legal prazer falar é meu. contigo. Obrigado, muito obrigado. Eu posso só fazer uma pergunta. Qual é o prato português que mais gostas? Nossa, eu acabei não falando, mas eu sou mestiço, né? Minha mãe, o pai da minha mãe já estão falecidos, né? Meus avós maternos, mas ele era português e minha avó é italiana e meu pai é japonês. Então, é uma salada, né? Eu gosto muito de comidas, desde comidas portuguesas, italianas, japonesas também, mas eu adoro um bacalhau. Nossa, O brasileiro sou adora bacalhau. fascinado pelo bacalhau, o David. E aqui, assim, fico muito feliz aqui em São Paulo, tem diversos restaurantes, mas tem um restaurante específico português que é fantástico, e eles jogam muito no azeite, então fica uma casquinha, Uhum. como se fosse uma casquinha, assim, que é incrível, assim, sabe? Então, nossa, é um bacalhau muito gostoso, e eu sou muito fã de bolinho também, bolinho de bacalhau, Bolinho, praline, ok, bolinho de sim. bacalhau aqui, e minha mãe faz diversos tipos, né, diversos tipos de bacalhau, assim, diversas receitas, né, adoro também os doces portugueses também, base de ovos também, são fantásticos, né, nossa, sou viciado, adoro muito a gastronomia portuguesa, alheira também, sou viciado em alheira, Eu adoro alheira, é muito bom. alheira com pão, assim, então, nossa, então eu já fiz alguns programas sobre gastronomia portuguesa, fiz um chama Boteco Português, Uhum. ele é um português que trabalhou muito tempo na hotelaria em Portugal, na Europa, em diversos hotéis, depois foi para diversos outros continentes também, por redes famosas de hotéis, e ele montou um restaurante português em Salvador, aqui no Nordeste, aqui do Brasil. Que é Salvador, sim, sim. Sim, sim. Então, poxa, ele montou um restaurante lá super, super legal. E recentemente também eu gravei com um episódio sobre vinho do Porto. Vinho, Também eu tá. gosto muito com a vinícola Grahams, né? Então foi muito legal. Então eu gosto muito aí da cultura Salvador que é a terra do Caetano, não é? Que todo mundo gosta. Você gosta de Caetano? Eu adoro Gosto Caetano. muito. Nossa, essas É, músicas são fantásticas. é. Se o Caetano estiver ouvindo também, então posso fazer uma coxinha de frango para você. Mas muito obrigado pelo convite. Nossa, foi fantástico, viu, David? Muito obrigado, viu? Obrigado. Um grande abraço. Abraço.